verdade é que eu cansei de trabalhar com marketing digital. Você pode até achar estranho de chegar no primeiro vídeo do canal e a primeira coisa que eu tô falando é que eu tô cansado de trabalhar. Então, caraca, que preguiça é essa que a primeira vez que você aparece é pra falar que já tá cansado? Pra isso ficar um pouco mais claro e fácil de entender, eu quero voltar um pouco no tempo e falar como que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Apesar dessa ser a primeira vez que eu apareço gravando um vídeo e realmente dando as caras, já faz alguns anos que eu trabalho nos bastidores de projetos aqui no mercado digital. Eu, trabalhando como copywriter, eu já atendi de tudo que você imaginar. Eu já escrevi página para coisa de gás de ar-condicionado, coloração capilar. Cara, tudo que você imaginar eu já devo ter escrito algum tipo de material. E eu trabalhei em diversos tipos de projetos, desde lançamentos pequenos, em que eu precisava fazer um pouco de tudo, na verdade. Eu postei conteúdo, eu editei vídeo, já fiz design, eu já escrevi página, eu subia os anúncios, cara, basicamente tudo que precisava para o lançamento acontecer passava por mim, porque, cara, não tinha equipe, não tinha estrutura, não tinha verba inicialmente para fazer tudo isso, já ter uma pessoa executando cada função. E também já trabalhei em projetos, lançamentos que já faturaram múltiplos 7 dígitos em que eu atuava especificamente como copywriter, escrevendo anúncios, roteiros de vídeo, e-mail, página, esse tipo de coisa. E ao longo de todos esses anos eu sempre pensei, cara, eu preciso começar a produzir conteúdo. Eu sempre tive essa vontade de falar um pouco daquilo que eu acredito, de ensinar um pouco mais do jeito que eu trabalho, mas para mim sempre foi uma barreira. Eu nunca encontrava um formato que eu gostasse, ou um jeito que eu me sentisse à vontade de fazer isso. E quando eu olhava por a forma como o mercado faz, então tipo, é só você abrir e produzir conteúdo no seu Instagram. Apesar de eu trabalhar e fazer isso para os outros, quando era para fazer para mim, eu sempre procrastinava, eu não ficava satisfeito e eu tava realmente cansado desse modelo de produção de conteúdo, em que eu tenho que abrir o meu perfil no Instagram e falar 5 dicas para você fazer tal coisa, ou preciso sintetizar um monte de conteúdo, uma ideia super legal que eu quero trazer em um vídeo que tem 90 segundos. E eu sei que esse formato funciona, afinal eu trabalho fazendo isso para outras pessoas, mas sabe aquele negócio de, você faz isso o dia inteiro e aí você fala, agora é minha vez de eu produzir conteúdo pra mim mesmo. E quando eu comecei a parar pra pensar nos tipos de conteúdo que eu mais consumo, apesar de passar um bom tempo no Instagram, o lugar onde eu mais consumo conteúdo é aqui dentro do YouTube. Então eu assisto conteúdos de 1h30, conteúdos de 2 horas, podcasts, conteúdos mais curtos de 10, 15 minutos, onde você consegue ter muito mais proximidade e mais tempo de tela com a pessoa que tá te acompanhando. Para você manter uma pessoa junto com você dentro do Instagram por 5 minutos nos stories, já seria um monte de bolinhas assim aqui em cima, passando que a pessoa gravou muito conteúdo. 5 minutos dentro do YouTube já é um conteúdo considerado curto. Você facilmente assiste vídeo aqui que vão ter 10, 15 minutos e, cara, isso chega a passar muito rápido. Eu, particularmente, consumo muito dos conteúdos na velocidade 2x, então é muito mais fácil, só que essa relação ela é mais profunda. Você manter essa pessoa dentro do Instagram com o excesso de estímulos que tem ali dentro, cara, é muito mais complicado. Quer dizer que não funciona? Claro que não. Existem várias e várias pessoas que estão trabalhando com isso, fazem sucesso, fazem dinheiro, têm grandes audiências trabalhando dentro do formato do Instagram. Só que é um público diferente, você precisa estar o tempo inteiro fornecendo novidade e ativando a dopamina no cérebro dele com novos recursos, e o vídeo tem que ter transições e efeitos e som. Cara, eu apesar de fazer isso para os outros, não era o formato no qual eu gostaria de produzir os meus próprios conteúdos. Então foi a partir disso que eu olhei para vídeos que eu consumia de pessoas que estavam simplesmente mostrando a rotina delas, ligando uma câmera e falando com o público. E eu pensei, cara, por que eu não posso fazer um negócio parecido? Por que eu não falo com as pessoas do mesmo jeito que eu costumo ouvir outras pessoas falando comigo? Eu sei que trabalhando com marketing a gente não pode pensar que todas as pessoas agem como nós. Você não pode partir do pressuposto de que o seu público é igual a você e tem as mesmas necessidades que você e gosta das coisas do mesmo jeito que você gosta. Só que eu gosto de pensar na perspectiva de que você precisa se comunicar com pessoas que são parecidas com você. Então, em vez de eu tentar incorporar um personagem que vai estar fazendo reels de 30 segundos e que, sabe aqueles vídeos que tá, sei lá, um cavalo dá um coice em alguém e ela sai girando e você aparece falando, e aí, aqui tem uma promoção agora no negócio. Cara, apesar de eu achar engraçado, às vezes até um tipo de coisa como essa, não é o formato com o qual eu gostaria de mostrar as coisas do meu trabalho, as coisas do meu dia a dia. Eu gosto muito mais de acompanhar o dia a dia das pessoas, ver elas mostrando coisas da sua rotina, até tendo a liberdade de compartilhar coisas que são um pouco mais além daquilo que é o âmbito profissional. Então eu posso compartilhar sobre a minha rotina de treinos, sobre pensamentos, coisas que vêm na minha cabeça e ter uma liberdade para produzir esse conteúdo de um jeito menos engessado. Até porque eu nunca me identifiquei como um blogueiro, sabe? Uma pessoa que tem, ela tem uma facilidade de pegar a câmera aqui e falar com todo mundo e tá gravando stories e, cara, eu nunca fui assim, eu já tentei, eu já pensei assim, tipo, putz, eu preciso produzir conteúdo, então, e aí eu vou viajar. Cara, a última coisa que quando eu tava voltando, eu pensava, puta merda, eu não gravei um stories. Eu não tenho essa coisa meio natural, talvez, óbvio que isso pode ser desenvolvido, mas eu não me sinto à vontade de ter que ficar documentando e ser um blogueiro. Eu até tento fazer isso às vezes no Instagram, e eu
consigo postar lá 2 stories. Eu coloco a minha rotina de alongamento e depois eu posto um vídeo fazendo café. Cara, foi a partir disso que eu reuni alguns dos principais pontos que me fizeram pensar em por que produzir conteúdo dentro do YouTube e não dentro do Instagram. Então, a primeira coisa é, significa que o Instagram não funciona? Não, funciona, você pode produzir conteúdo por lá, você vai ter que ser muito sucinto e conseguir ser muito objetivo para passar suas ideias de forma, por vezes, até rasa, para poder conquistar a atenção das pessoas em poucos segundos. Cara, você não vai conseguir, é muito difícil você conseguir manter a atenção de alguém por 10 minutos ininterruptos dentro do Instagram. É praticamente impossível com o excesso de estímulos e até pelo formato como as pessoas estão acostumadas a consumir os conteúdos por lá. Se você se identifica, às vezes tem essa vontade de produzir conteúdo e começar a mostrar o seu trabalho na internet, isso pode inclusive até te ajudar. E eu imagino que existem outras pessoas que passem por esse mesmo processo. E o primeiro, e eu acredito que seja o principal fator que acho que fez com que eu postergasse tanto isso, foi o perfeccionismo. Eu sempre pensei que, meu Deus, eu preciso ter uma câmera, uma mega iluminação e, cara, fazer roteiros incríveis e coisas mega elaboradas. Isso acaba sendo uma desculpa para não fazer. E aqui vai, cara, uma das coisas que eu acho que mais mexeu comigo quando eu li a respeito sobre isso, e eu acredito que vai fazer sentido para você também, que é não fazer nada parece melhor do que fazer e não ter resultados. O que isso quer dizer? Talvez possa parecer até um pouco confuso aqui. Quando você está nesse processo de, eu tô começando, eu tô planejando, não, eu vou fazer, não significa que eu estou me negando, que eu não vou começar, mas é que eu tô planejando, vou montar o cenário ideal, eu vou fazer, cara, você só vai procrastinando e postergando cada vez mais essa decisão, só que você não precisa admitir para si mesmo que você não começou, de que talvez você tenha vergonha, de que talvez você tenha medo, de que talvez você não se ache bom o suficiente, e a grande verdade é que talvez você não seja bom o suficiente. Eu sei também, eu olhando para mim, eu penso, cara, eu sei que eu posso melhorar, mas você só vai realmente descobrir isso quando você se colocar à prova, quando você realmente for lá e colocar a cara a tapa. E, cara, em resumo, eu dava todo tipo de desculpas, fosse em relação a equipamentos, em relação a preparo, em relação até a estratégia. Não, eu vou montar uma linha editorial e, cara, principalmente quando a gente faz, acho que pra si mesmo, pelo menos eu tenho essa dificuldade de que pros meus clientes, pras pessoas que eu atendo, eu consigo desenhar um plano perfeito, mas quando era pra mim, eu sempre deixava meio de lado e acabava postergando isso. E eu acho que uma das coisas que eu identifiquei é que eu precisava me permitir ser ruim naquilo que eu faço. É que eu preciso me permitir, me dar a possibilidade de errar, de talvez não ser tão bom quanto eu gostaria que fosse. Isso você vai entender que é algo que vai valer pra tudo na sua vida. Eu lembro quando eu comecei a treinar CrossFit, uma aula que me marcou muito foi um treino que tinha pulo de corda. E eu simplesmente não conseguia pegar e pular corda, assim, entendeu? Pegar uma corda, eu não conseguia. Eu lembro que o coach chegou pra mim e falou, vai batendo com a corda com uma mão aqui do lado, só pra você ir pegando tempo. Cara, que ódio que aquilo me dava. Eu falava, não é possível, cara, eu tô olhando todo mundo, será que eu sou o único idiota que não consegue fazer isso? E, cara, depois de um tempo, você se permitindo errar, você colocando as suas habilidades ali para treinamento, você vai melhorando. Significa que eu sou bom hoje? Melhor do que eu estava, com certeza. O segundo ponto que me fez mudar de ideia e pensar em produzir conteúdo dentro do YouTube foi justamente essa sensação de insatisfação com a forma de produzir conteúdo dentro do Instagram. Então, cara, eu entendo que os vídeos curtos funcionam dentro daquela plataforma, mas eu não gostava, eu não me identificava de que essa fosse a única possibilidade de produzir vídeos. Então, óbvio que dentro daquele contexto faz sentido. E outra, eu faço isso para outras pessoas, eu escrevo roteiros, eu sei que eu preciso trabalhar com ganchos, com desenvolvimentos, ter CTA, ter muita dinâmica, só que não é um negócio que eu me identificava, uma forma como eu gosto de consumir conteúdos. E eu notei que, cara, para eu poder fazer isso de um jeito leve, de um jeito que eu consiga fazer isso de forma mais recorrente, um projeto que seja mais perene, eu precisava pensar em algo que eu me identificasse, do qual eu sentisse orgulho, de um jeito que eu falasse, cara, eu gosto de fazer assim, eu acho que as pessoas também vão gostar de consumir conteúdo dessa forma. Isso conecta com outro ponto que você precisa entender quando você pensa em produzir conteúdo dentro do Instagram, que são duas coisas, que é agilidade e os conteúdos, eles são perecíveis. Cara, no Instagram, ele pede um formato mais ágil, mais rápido, ele tem que ter essa dinâmica. Se você consome conteúdo por lá, você entende um pouco disso que eu tô falando. E a questão deles serem perecíveis, principalmente dentro dos stories, não tem nem como falar isso. Você pode produzir o melhor conteúdo do mundo, em 24 horas ele vai sumir, e por mais que você coloque ele dentro dos destaques, cara, o nível, o tanto de pessoas que vão chegar dentro do seu perfil, olhar no destaque que você foi introduzindo e colocando um monte de coisas que vão ter 1 milhão de círculozinhos lá em cima, cara, a possibilidade das pessoas realmente consumirem os conteúdos lá dentro é muito difícil. Então, esses conteúdos, principalmente dentro dos stories, eles morrem, e até mesmo dentro do feed. O seu conteúdo ele vai durar, sei lá, no máximo uma semana, se ele tiver performado muito bem. Se você tiver um vídeo que viralizou, ele pode até durar um pouco mais, mas na média, cara, ele vai durar o quê? 24 horas, 48 horas que as pessoas vão estar engajando. E dentro do YouTube não, você tem um formato onde os vídeos e os conteúdos eles são mais indexáveis, é mais fácil das pessoas encontrarem esses conteúdos, dependendo de como você
trabalha os mecanismos de SEO e termos de busca. Isso, o YouTube ele funciona além, ele não é uma rede social. Ele não é um lugar onde você conversa com as pessoas, que você está interagindo. As pessoas consomem conteúdo, ele é uma plataforma de vídeos. Então você costuma pesquisar coisas, sejam tutoriais, formas de fazer alguma coisa, dicas de como realizar algo, e tudo isso é buscável, é procurável, entende? Você consegue encontrar. E também tem a questão de vlogs e de você acompanhar dia a dia um pouco mais da rotina das pessoas, e o algoritmo dentro do YouTube ele é muito bom em recomendar isso. Você vai ver que você consumindo algum tipo de conteúdo, mesmo que você não seja inscrito naquele canal, o algoritmo identifica que aquilo se conecta com aquilo que você costuma assistir e vai te recomendar novos vídeos sobre aquele tema ou até mesmo do mesmo criador de conteúdo. E é óbvio que se você pensa em levar essa questão da produção de conteúdo como algo mais profissional, você precisa estar presente em mais de uma rede. Eu não aconselho meus clientes, e penso até para minha própria estratégia, de que toda a minha audiência vai estar reunida em um único lugar. Só que, se eu não gosto de produzir conteúdo no Instagram, como é que eu vou alimentar tudo isso, sendo que hoje não é a minha principal atividade? Então, a ideia de produzir conteúdos dentro do YouTube é também a possibilidade de você extrair conteúdos curtos de um conteúdo longo. Isso é normal, você já deve ter visto as pessoas trabalhando dessa forma, principalmente com cortes de podcast ou recortes de live, em que você tira um trecho de conteúdo que o especialista ou a pessoa que está gravando falou por um monte de coisas e você fala, cara, esse ponto aqui que ela falou parece ser bem interessante. E se eu pegar isso daqui e cortar dentro de um vídeo de 90 segundos e embalar para colocar lá? Inclusive é algo que eu costumo fazer com especialistas que eu trabalho, e eu recomendo que você faça se você também faz parte desse time de profissionais de bastidores, que é de colocar um especialista para gravar conteúdos longos. É óbvio que se você vai ainda tratar de vídeos roteirizados em que eles já foram estrategicamente pensados para caber um vídeo de até 90 segundos, você consegue fazer isso de forma melhor. Só que o que eu enxergo aqui, a facilidade de você gravar um vídeo longo e conseguir extrair mais conteúdos, se você já tentou fazer essa tarefa de gravar vários roteiros de uma vez, você vai ver que é mais fácil você colocar uma pessoa para gravar esse conteúdo longo e extrair esses conteúdos curtos, principalmente se alguém que ainda não tem tanta naturalidade, não está tão acostumado a gravar conteúdos de forma tão roteirizada, principalmente se ela não lê isso no teleprompter. Então, você ter a possibilidade desses conteúdos longos para transformar em vídeos curtos é uma forma de você, além de alimentar várias redes, aproveitar o tempo, você dá mais agilidade, você facilita esse processo de produção do conteúdo. Um dos outros motivos também de produzir conteúdo e começar a mostrar mais o meu trabalho é a questão de ter skin in the game. No meu caso, como eu sou uma pessoa que eu escrevo roteiro para as outras pessoas falarem, ter esse lance da pele também, isso de saber como é, de falar, cara, eu sei que você tá passando, eu sei como é chato, às vezes você tá para gravar um roteiro, de que você vai tentar ficar fazendo algumas coisas, mas ter a pele em risco, nesse caso, me ajuda nas conversas, me ajuda a entender melhor aquilo que meu cliente passa para poder até orientar ele de forma mais assertiva, de gerar melhores resultados. Então, eu posso chegar para essa pessoa e falar, cara, eu sei como é produzir conteúdo, faça assim, faça desse jeito, eu não sou só escrevendo e largando um texto na sua mão que você precisa ler. Eu sei como é estar do outro lado, eu sei como é estar em frente à câmera, os desafios que você enfrenta e como você pode lidar com isso de um jeito que vai deixar o seu vídeo mais fluido, mais natural, e você vai conseguir até se comunicar de forma mais efetiva. E isso entra em combate aquele primeiro ponto que é do perfeccionismo, que é de eu achar que tudo vai ter que ser perfeito, de tem que ser tudo roteirizado. Estando com uma pele em risco e sabendo como é estar do outro lado da câmera e não ser só a pessoa que escreve, me dá muito mais facilidade para conversar com as pessoas com quem eu trabalho e mostrar para elas uma outra forma também, a minha visão de trabalhar e de como ela pode fazer a parte dela em relação a esse todo. Outro ponto em relação a isso é a autoridade. Então, ao longo de todos esses anos eu trabalhei sempre nos bastidores de projetos. Eu já atendi clientes que têm milhões de seguidores, pessoas que têm um trabalho que alcançam milhões e milhões de pessoas, mas como o meu trabalho fica restrito àquilo que está acontecendo nos bastidores desse projeto, as pessoas não vão acabar me conhecendo. E essa questão de autoridade, ela não é só na parte de atrair novos clientes, mas é também de posicionamento. As pessoas com quem eu trabalho, elas podem me enxergar de uma outra forma, sabendo que eu produzo conteúdo, sabendo que eu estou mostrando aquilo que eu conheço para outras pessoas. Você tirar o seu trabalho do anonimato e começar a dar mais audiência para ele, é algo que vai ser super positivo para aquilo que você faz. E é algo que eu enxerguei, eu sempre soube, mas aí entra em todos aqueles outros pontos que eu falava sobre perfeccionismo, sobre essa parte de procrastinação. Então, a ideia de produzir conteúdos e falar isso dentro do YouTube vem também para esse lugar de posicionamento, para eu tirar meu trabalho do anonimato, dos bastidores, de um lugar de pouco conhecimento do público, para mostrar isso para mais pessoas. E também pela conexão com novas pessoas. Em vez de eu só falar com os clientes que eu já tenho, em vez de só falar com pessoas que já me acompanham, eu tenho a possibilidade de atrair mais gente. E justamente o fato de ter mais pessoas acompanhando, ela ajuda na percepção de valor em relação às outras coisas que eu faço. Não é só pela questão de atração de audiência, mas também de qualificar e de mudar a percepção das pessoas que já me acompanham.
Pode parecer um pouco confuso, mas você vai entender que isso ao longo do seu trabalho também vai fazer diferença. Quanto mais pessoas têm te acompanhando, mais vai existir uma percepção de autoridade sobre tudo que você faz. Você pode até falar que número de seguidores não importa, mas é natural do ser humano quando a gente abre um perfil. Essa pessoa tem 1 milhão de seguidores. Você, cara, você nem sabe o que ela faz direito, mas você já naturalmente, instintivamente, intui que ela tem alguma coisa de diferente, porque a maioria das pessoas não tem um número expressivo de seguidores. Então, essa questão de você ter uma audiência pode ser nem só de você vender para a audiência, mas para uma pequena fatia dessas pessoas que te acompanham, elas vão mudar a percepção que elas têm sobre o seu trabalho pelo simples fato de você ter mais pessoas que acompanham aquilo que você faz. Então, esses foram os principais pontos que fizeram com que eu mudasse a minha visão sobre produzir conteúdos dentro do YouTube. Foi essa questão de que eu não gostava muito de como, eu não gosto muito de como funciona essa dinâmica dentro do Instagram, e eu me identifico mais sobre como as coisas funcionam aqui dentro do YouTube. E até uma das coisas que eu vejo como um consumidor é que eu não respondo CTAs. Vocês não sabem o que é uma CTA, uma chamada para ação. Então, sabe aquela pessoa que fala assim, curte esse vídeo aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificações. Cara, as pessoas dificilmente fazem isso. Esse trabalho é importante, eu sei, ele tem a sua relevância, ele tem a sua finalidade, mas eu não gosto disso. Dificilmente eu reajo quando as pessoas colocam CTA dentro dos vídeos dela. Eu acho que a melhor forma da pessoa reconhecer que ela gostou daquele conteúdo é o simples fato dela dedicar o tempo dela a assistir aquele vídeo como um todo. Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu não vou pedir para você curtir, para você se inscrever, e se você se sentir à vontade, você pode fazer isso, mas eu acho que se você chegou até aqui, você provavelmente se identifica com essa visão que eu trouxe sobre como as coisas estão funcionando na internet, sobre como tudo hoje tem que ser simplificado, tem que ser, de certa forma, trabalhado de forma rasa, porque as pessoas precisam de estímulos muito rápidos e do jeito que as coisas estão funcionando dentro do Instagram. Caraca, eu não preciso comprar isso. Eu escrevi o roteiro inteiro do negócio e não escrevi uma CTA. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu espero que você tenha gostado, e se você se identificou com isso, a gente pode trocar uma ideia. A única coisa que eu vou falar é, me siga no Instagram, vou colocar aqui, ó, caio.cop. A gente pode trocar várias ideias por lá, apesar de eu falar que o Instagram não é o formato com o qual eu mais me simpatizo, mas eu sei que essa questão de proximidade, de trocas de ideias funciona muito melhor por lá. Então você pode acompanhar um pouco da minha rotina, as coisas que eu faço por lá, a gente troca uma ideia, e eu te vejo na próxima.